Vamos com o Poder Expresso, olha só, 3h47, a gente vai ao vivo com você até às 5h30, a gente ainda tem outros aspectos relacionados a esse mesmo tema para trazer aqui para você, para a gente debater, para a gente discutir. E enquanto a gente prepara aqui a conexão com o especialista Nilson Rodrigues, advogado penalista e ex-promotor de justiça do Rio Grande do Sul, vamos conferir aqui o que o ministro Ricardo Lewandowski falou sobre a PEC da segurança, como a Gabi Tunes adiantou para a gente. Foi um momento em que ele trouxe, de certa forma, ali também um teor político na apresentação, na exposição sobre essa operação. E, claro, como a gente está sempre de olho no poder aqui em Brasília e em tudo que tem um aspecto, uma carga política, ainda que a gente esteja falando de um assunto eminentemente criminal, a gente traz para você também em evidência aqui no Poder Expresso, tá? Ele falou sobre a PEC da Segurança Pública, defendeu essa, que é uma das principais propostas na área da segurança pública capitaneadas pelo governo federal, e o principal personagem dentro disso é o ministro Ricardo Lewandowski. Resistência de alguns governadores, Ronaldo Caiado, governador de Goiás, por exemplo, apresenta uma forte resistência. Ele diz que a PEC da segurança pode ser um tiro no pé, porque o combate à segurança pública deve ser uma responsabilidade exclusivamente do Estado, quando a gente fala de atuação das polícias, por exemplo, civis e militares, e não pode haver uma interferência do governo federal sobre o que é um assunto regional, na avaliação do Ronaldo Caiado, para citar um exemplo aqui. Então vamos mostrar aqui o que disse para você aqui em primeira mão no Poder Expresso, Ricardo Lewandowski, quando falou sobre a segurança, o APEC da segurança pública dentro do contexto dessa mega operação, na tela do Poder Expresso. E aqui me permito fazer um pequeno parênteses para dizer exatamente da importância da PEC da segurança que está tramitando no Congresso Nacional. A proposta do governo do Brasil é justamente esta, é que todas as forças de segurança do país se entrosem, trabalhem num único sentido, que as inteligências sejam compartilhadas e as operações coordenadas. Isto nós conseguimos graças a um esforço de convencimento, de cooperação entre todas essas agências, mas nós precisamos institucionalizar isto. E a PEC da segurança, que esperamos seja aprovada em breve, tornará uma realidade estas operações no cotidiano de combate às operações criminosas, sobretudo as facções que hoje proliferam no Brasil. Chamamos para conversa o advogado penalista Nilson Rodrigues, ex-promotor de justiça do Rio Grande do Sul, e a gente se conecta com ele ao vivo aqui no Poder Expresso. Bem-vindo, Nilson. Boa tarde. Boa tarde, Jesus. Boa tarde, telespectadores. Bom, sinta-se à vontade. Se quiser comentar sobre a PEC da Segurança Pública, a interpretação do ministro Ricardo Lewandowski, ou senão a gente adianta aqui, pula esse tópico, não quero... A gente tinha combinado aqui de falar do aspecto mais penal, criminal dessa história, mas acaba sendo inevitável a gente falar também sobre o teor político que envolve uma exposição como essa que foi feita pelo ministro Ricardo Lewandowski. Você me disse, a gente pode abordar esse tema ou a gente entra aí no assunto. Passando a bola para você aqui então, Nilson. Perfeito. O ministro Lewandowski ele tem razão quando ele aborda da relevância de um debate institucional amplo, né, sobre questões de segurança, mecanismos modernos de investigação, cooperação entre as agências de repressão ao crime organizado. Sabe-se, né, que as organizações criminosas elas precisam ser combatidas por um Estado que também esteja organizado e aparelhado para isso. Mas acredito que justamente a arena própria para esse debate se estabelecer no Congresso, onde os representantes democraticamente eleitos do povo vão debater essa matéria e encontrar uma redação de uma legislação que melhor aparelhe o Estado no combate a esse mal que são as organizações criminosas. Então, eu acredito que realmente é um debate oportuno, necessário, não necessariamente na forma como está posta a todas as matérias na PEC, mas que isso precisa ser enfrentado e debatido e se construa soluções para que os mecanismos de investigação sejam mais eficientes. Sem dúvida, precisamos desse debate. Mega operação que usava o setor de combustível
de combustíveis, postos, lojas de conveniência para cometer diversos tipos de crimes financeiros, adulterações, fraudes. E eu que morei 10 anos em São Paulo, a gente ouvia muito falar, passava na frente de um posto de combustível, olha, esse posto aí é de tal facção criminosa, esse outro posto aqui é de tal facção criminosa. Empresas de ônibus também, dinheiro picado, dinheiro vivo. A gente tem uma característica de um posto de combustível que é aquele lucro, aquele faturamento num grande giro. Então você tem uma margem de lucro pequena, mas quantos e quantos e quantos milhares, milhões de litros de combustível, né, não vão para os veículos que circulam em uma capital como São Paulo, por exemplo. Esse tipo de característica é o que torna esse setor da nossa economia tão visado pelo crime organizado? Exatamente, não só o setor de combustíveis, mas muitos outros setores que não são tão regulamentados. E é da natureza do crime organizado necessariamente produzir a lavagem de capitais a partir do lucro obtido com as suas práticas ilícitas. E o uso, portanto, da economia formal depois, na última fase em que se estabelece o crime de lavagem de dinheiros, que é o regresso de uma forma aparentemente ilícita, daqueles volumes financeiros produzidos pela criminalidade, ele necessita da economia formal para ser integrado, né, como aparentemente branqueado, lavado o capital. Mas o que chama mais atenção aqui não é só o envolvimento do mercado de combustíveis, mas o próprio envolvimento das instituições financeiras que estão junto nessa operação. Aqui fica evidente, por ser um setor altamente regulado, que houve falha, inclusive interna, dos mecanismos de compliance dessas instituições financeiras. A nossa atuação aqui, que nós temos agora no Escritório Medina Osório Advogados, tem há muito tempo trazido isso ao debate do meio acadêmico, de que não só as instituições financeiras, mas a maior parte do meio empresarial hoje, a partir inclusive de mecanismos de tratados internacionais que o Brasil é signatário, precisam investir em programas de compliance, de autorregulação, para combater justamente que sejam usadas internamente, né, pela criminalidade organizada, para combate ao tráfico de drogas, ao terrorismo, ao tráfico de pessoas, à lavagem de dinheiro. E no mercado financeiro, o Banco Central, a Comissão de Valores Imobiliários, atua firmemente na regulamentação dessas operações. Mas também as instituições financeiras são obrigadas a manter estruturas de compliance eficientes, eficazes. E esta operação revela que esses mecanismos de compliance falharam de uma forma acachapante. Então, uma revisão por parte das instituições financeiras como forma de cumprir com os regulamentos da área de combate à corrupção, a própria lei de corrupção empresarial prevê isto. Aqui nós teremos, com certeza, desdobramentos dessa atuação policial para a Comissão de Valores Imobiliários, para a Controladoria Geral da União, para apurar em que nível a corrupção empresarial digamos, estabeleceu também dentro das empresas e do mercado financeiro. Tá, Nilson, a gente está falando aqui de um conjunto de crimes a que os envolvidos devem responder. Eu queria que você trouxesse um pouco de luz aqui do seu ponto de vista do direito penal, do direito criminal. Quais os delitos aí que estão em tela? A gente tem um cabedal jurídico aqui que permita a punição, que permita a responsabilização e a gente consiga ver esses indivíduos atrás das grades pelo menos um tempo. Qual a avaliação que você faz? Sim, a punição para esses crimes é altamente significativa, porque então, nós temos ali um conjunto de crimes, né? Não só o de organização criminosa. O crime de organização criminosa ele está previsto na Lei 2.850, com pena que vai de 3 a 8 anos. Os crimes contra o sistema financeiro nacional, porque foram usadas as instituições financeiras, também prevê pena de 2 a 8 anos. Aí depois tem todos os demais delitos praticados
antecedentes ao crime de lavagem de dinheiro tem que ser apurado. Qual foi o tipo de crimes que foram praticados para depois poder tentar fazer o branqueamento dos lucros obtidos. Aí tem tráfico de drogas, tem roubos, tem estelionato, enfim. E tudo isso vai sendo agregado às penas dessas pessoas. Então, nós temos aqui no sistema financeiro crimes de gestão fraudulenta, de gestão financeira, a integrar a organização criminosa, o próprio crime de branqueamento de capitais também é autônomo, e essas são sanções que são somadas, né? Então, o somatório dessas penas pode ultrapassar tranquilamente aí o patamar de 30 anos. Perfeito, Nilson. Agradeço demais pelos esclarecimentos. Gostaria de deixar aqui uma conclusão. Agradeço imensamente também o convite do SBT para estar aqui participando do programa, também conduzido há muito tempo por ti, Jesus. E a conclusão que eu gostaria de dizer é que realmente a sociedade ela precisa estar aparelhada através do Estado, dos órgãos da agência de repressão, para combater esse tipo de criminalidade, mas também há que se cobrar, como eu disse, que o Estado sozinho dificilmente consegue ser eficiente em combater esse tipo de delitos. A sociedade, através do meio empresarial, do sistema financeiro, das instituições financeiras, tem que melhorar os seus mecanismos de autorregulamentação, de compliance, para que isso seja evitado. Red flags de alerta de que já estariam sendo utilizadas precisam ser utilizadas a fim de que se combata eficazmente, como disse o ministro, não só através do Estado, mas das próprias empresas, dos próprios sistemas financeiros do Brasil, para que isso realmente seja eficaz. Muito obrigado, Nilson Rodrigues, advogado penalista, ex-promotor de justiça no Rio Grande do Sul, pela sua participação ao vivo aqui no Poder Expresso. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, foi um privilégio. Boa tarde, bom trabalho.